Em 2013, a Rússia aprovou uma lei que abalou os alicerces da política global. Não era sobre economia, não era sobre política externa, era sobre quem você pode amar. De repente, milhões de pessoas descobriram que haviam se tornado inimigas do Estado, sem nem saber por quê, e era apenas o começo. Imagine acordar amanhã e descobrir que sua identidade mais íntima, quem você ama, como você se vê, o que sente no fundo do coração, foi declarada uma ameaça à segurança nacional. E não uma ameaça qualquer, uma ameaça existencial. Do tipo que justifica leis especiais, censura, vigilância, prisões. Do tipo que transforma vizinhos em delatores, escolas em trincheiras, famílias em campos de batalha ideológica. Para milhões de russos, isso não é ficção científica. É realidade desde 2013. Com este episódio, damos início à nossa série sobre os sonhos perigosos que moldaram a Rússia de Vladimir Putin. Sonhos que, ao invés de apontar para o futuro, serviram para reconstruir o passado como arma de poder. E o primeiro desses sonhos é talvez o mais perverso: a criação sistemática de um inimigo interno. Esse é o sonho perigoso, o momento em que o regime russo transforma o diferente em ameaça, o diverso em perigoso e o amor em arma de guerra. No centro dessa estratégia está um conceito que poucos compreendem fora das fronteiras russas: o chamado gay global. Uma construção política que vai muito além da sexualidade. Ela se transforma em símbolo de tudo que Putin considera corrosivo para a alma russa: feminismo, multiculturalismo, direitos humanos, pluralismo religioso, liberdade individual. Esta não é apenas uma história de homofobia institucionalizada. É a história de como regimes autoritários fabricam inimigos e de como esses inimigos imaginários acabam moldando, deformando e, por fim, consumindo os próprios criadores. Bloco 1. A ferida aberta. Para entender como chegamos aqui, precisamos voltar à humilhação original. Dezembro de 1991. A bandeira vermelha da União Soviética desce do Kremlin pela última vez. Uma superpotência de 69 anos simplesmente deixa de existir. Não por guerra, não por revolução, por colapso interno. Imagine ser criado acreditando que você faz parte da nação mais poderosa do mundo e descobrir que tudo era ilusão, que você precisa mendigar ajuda dos países que sempre desprezou, que precisa aceitar suas regras, seus valores, sua visão de mundo. O PIB despencou 45%. A expectativa de vida masculina caiu de 63 para 57 anos. Mas os números não contam a história completa. Não contam sobre homens que se sentiam deslocados, desmasculinizados, traídos pela história. O Estado forte havia desaparecido. As certezas sobre família, sociedade e papéis tradicionais estavam sendo questionados por valores importados do Ocidente. E então, chegou Putin. Putin ofereceu mais que estabilidade política. Ofereceu a restauração da masculinidade perdida. Suas fotos sem camisa, suas demonstrações de força, sua retórica sobre levantar a Rússia dos joelhos falavam diretamente ao trauma masculino dos anos 1990. Mas Putin sabia que não bastava ser forte. Ele precisava de um contraste. Precisava mostrar não apenas o que a Rússia era, mas o que ela não era. Bloco 2. Inimigo invisível da Rússia. 2011. Pela primeira vez desde sua ascensão, Putin enfrenta contestação real. Dezenas de milhares nas ruas de Moscou gritam: Rússia sem Putin. Sua aprovação cai de 80% para 63%. Para qualquer democrata,
ainda seriam números invejáveis. Para Putin, era crise existencial. A resposta veio em 2013 com uma lei aparentemente simples: proibição da propaganda de relações sexuais não tradicionais para menores. Na superfície, proteção infantil. Na realidade, a criação de um inimigo interno que serviria como válvula de escape para todas as tensões da sociedade russa. Mas por que a comunidade LGBT? Por que não oligarcas, opositores políticos, jornalistas? A resposta está na genialidade perversa da escolha. A comunidade LGBT representava o outro perfeito, visível o suficiente para ser identificado, invisível o suficiente para ser mistificado, diferente o suficiente para ser demonizado. Era um grupo que 74% da população russa já via com desconfiança. Putin não criou o preconceito, ele o weaponizou. E depois expandiu o conceito. Gay global não era apenas sobre orientação sexual, era sobre tudo considerado não tradicional: feminismo, direitos humanos, multiculturalismo, tolerância religiosa. O gay global se tornou metáfora para toda forma de diferença que ameaçasse a ordem patriarcal tradicional. Bloco 3. A máquina do medo. Como você transforma um grupo minoritário em ameaça existencial? A resposta está na fusão de 3 elementos: medo ancestral, autoridade religiosa e paranoia nacionalista. Primeiro, o medo. A propaganda estatal começou a associar pessoas LGBT com pedofilia, corrupção de menores, destruição da família. Não importava que não houvesse evidências. O medo não precisa de evidências, apenas de repetição. Segundo, a religião. A Igreja Ortodoxa, historicamente subordinada ao Estado, tornou-se parceira entusiasta. O patriarca Kirill declarou que aceitar homossexualidade era sinal do apocalipse moral e que a Rússia tinha a missão divina de resistir. Terceiro, o nacionalismo. Pessoas LGBT foram apresentadas não como fenômeno natural presente em todas as sociedades, mas como importação ocidental, arma cultural dos Estados Unidos para enfraquecer a Rússia por dentro. A mídia estatal entrou em overdrive. Dmitry Kiselev, âncora do principal canal, declarou em rede nacional que corações de homossexuais mortos não devem ser usados para transplantes, pois não servem para salvar vidas. Não era jornalismo, era desumanização sistemática. O resultado? A criação de uma categoria política completamente nova, o gay global. Não apenas pessoas com orientações diferentes, mas agentes conscientes ou inconscientes de conspiração internacional contra a identidade russa. E aqui está o aspecto mais sinistro. Essa categoria podia ser expandida indefinidamente. Jornalistas independentes, agentes do gay global, ONGs de direitos humanos, financiadas pelo gay global, políticos de oposição, marionetes do gay global. Bloco 4. O contágio. A estratégia funcionou além das expectativas. Em 2013, 16% dos russos apoiavam direitos iguais para pessoas LGBT. Em 2019, esse número havia caído para 10%. Mas o mais assustador foi como a estratégia se metastatizou além das fronteiras russas. Viktor Orbán, na Hungria, copiou quase palavra por palavra a legislação russa. Governos locais na Polônia criaram zonas livres de ideologia LGBT. Até mesmo nos Estados Unidos, figuras como Steve Bannon elogiaram Putin por defender valores tradicionais. O sonho perigoso havia se tornado vírus ideológico global. E aqui está a ironia cruel. Ao criar um inimigo interno para unir a população, Putin acabou criando inimigos externos reais. A estratégia que deveria fortalecer a Rússia acabou isolando-a. O medo que deveria proteger a identidade russa acabou aprisionando-a em jaula de paranoia. Mas Putin não podia parar. Quando você constrói legitimidade no medo,
precisa de medos cada vez maiores para manter o poder. Bloco 5. O preço da paranoia. O que acontece quando uma sociedade é ensinada a ter medo de si mesma? Entre 2013 e 2018, crimes de ódio contra pessoas LGBT na Rússia aumentaram 300%. Milhares foram forçados ao exílio. Famílias se destruíram. Organizações de direitos humanos foram criminalizadas. Mas o preço mais alto foi pago pela própria sociedade russa, quando transforma diferenças pessoais em questões de segurança nacional. Você não constrói uma sociedade mais forte. Você constrói uma sociedade mais frágil, uma sociedade viciada em medo, uma sociedade que precisa de inimigos constantes e inimigos imaginários têm uma característica perigosa: eles nunca são suficientes. Bloco 6. Momento de virada. Mas aqui está a verdade que Putin nunca admitirá. O gay global não existe. Não existe conspiração internacional para destruir a Rússia através de direitos LGBT. Não existe plano ocidental para corromper crianças russas. Não existe agenda secreta para enfraquecer a família tradicional. O que existe é algo muito simples. Pessoas que querem viver suas vidas, amar quem escolhem, ser quem realmente são. Mas Putin transformou essa humanidade básica em ameaça existencial. Transformou o amor em arma de guerra. Transformou a diferença em perigo. E ao fazer isso, ele não protegeu a Rússia, ele a empobreceu. Porque uma sociedade que tem medo da diversidade é uma sociedade que tem medo de si mesma. Uma nação que precisa de inimigos imaginários para se manter unida é uma nação que perdeu a capacidade de sonhar com um futuro melhor. O sonho perigoso prometia proteger a identidade russa, mas o que realmente fez foi aprisionar a Rússia em versão empobrecida de si mesma, uma versão baseada no medo, no ódio e na negação da complexidade humana. E quando inimigos imaginários não bastam mais, quando a paranoia se torna insuficiente, quando o medo interno não consegue mais justificar o poder absoluto, bem, aí você precisa de algo mais, algo maior, algo que transforme metáforas em realidade. Você precisa de guerra real. Desfecho: o sonho perigoso. O sonho perigoso funcionou até parar de funcionar. Funcionou enquanto era conveniente ter um inimigo interno, enquanto a paranoia podia ser controlada, enquanto o medo podia ser usado como cola ideológica. Mas uma vez ativada, essa máquina começou a se mover por conta própria. Começou a exigir mais vigilância, mais repressão, mais ódio. Putin descobriu que havia criado algo maior do que ele mesmo. Um mecanismo de controle que não podia mais ser desligado. Uma cultura do medo que se alimentava de fantasmas, mas que um dia exigiria corpos reais. Porque quando você ensina uma nação inteira a desconfiar do outro, a rejeitar a diferença, a ver no afeto uma ameaça, cedo ou tarde, essa nação precisará de um novo inimigo. E se ele não existir, será fabricado. Esse foi o momento da virada, quando a diferença deixou de ser apenas desconfortável e passou a ser tratada como traição. E nada representava mais essa ameaça construída do que o que Putin batizou de gay global. Como escreveu Masha Gessen, uma das vozes mais corajosas do exílio russo, embora evidentemente houvesse homens e mulheres na União Soviética que se sentiam atraídos por pessoas do mesmo sexo, não havia indivíduos que se identificavam enquanto homossexuais. A identidade gay e sua política foram, de fato, uma importação ocidental. Isso realmente fazia dos gays o agente estrangeiro por excelência. Atacar os gays poderia unir o país. E quando ser quem você é se torna um crime contra a pátria, a própria ideia de liberdade passa a ser tratada como subversão. A máquina foi ativada, e o resto do mundo sentiria suas engrenagens.